Imagine por um instante que você está caminhando por uma floresta densa, onde a luz do sol mal consegue tocar o solo úmido. À sua frente, ergue-se uma planta de imponência quase majestosa, com folhas grandes que parecem orelhas de um gigante adormecido, voltadas para o céu como antenas prontas a captar os segredos da terra. Ela parece convidativa, uma promessa verde de sombra e alimento em meio à selva. Mas sob essa beleza tranquila reside um mecanismo de defesa tão letal quanto eficaz. Uma armadilha botânica que espera apenas o descuido ou a ignorância de quem ousa tocá-la sem a devida reverência. Esta é a história de um vegetal que caminha na linha fina que separa o sustento da morte. Um organismo que exige de nós não apenas coragem, mas um conhecimento profundo, quase esotérico, para ser dominado. Há milênios, muito antes de nossas cidades de concreto e aço se erguerem sobre o solo, povos antigos olhavam para esta planta não com medo, mas com respeito e gratidão. Ela era uma coluna vertebral na sobrevivência de civilizações inteiras, uma fonte de energia que saciava a fome e fortalecia os corpos daqueles que conheciam seus segredos. Imagine a quantidade de tentativas e erros, o sacrifício de gerações passadas para desvendar o enigma dessa espécie. Eles aprenderam, às duras custas, que a natureza raramente entrega seus presentes sem exigir algo em troca, e neste caso, o preço era a paciência e o ritual do preparo. O veneno, nestas folhas, não é um acidente, é um guardião, um porteiro severo que protege um tesouro nutricional incomparável. Existe uma ironia profunda e sombria no fato de que, nos dias de hoje, esse conhecimento ancestral, que uma vez significou a diferença entre a vida e a morte para nossas tribos, parece ter se evaporado da memória coletiva. Nós nos tornamos uma espécie urbana, distante do cheiro da terra úmida, habituados a alimentos embalados em plásticos esterilizados, onde o risco é zero e a conexão é nula. Ao perdermos o contato com o solo, perdemos também a capacidade de ler os sinais que a natureza nos envia. Começamos a ver essa planta, e outras como ela, apenas como uma erva daninha, uma intrusa em nossos jardins bem cuidados, ou pior, como uma ameaça a ser evitada a todo custo, sem nunca suspeitar que sob suas folhas venenosas existe um alimento capaz de nutrir corpos e curar almas. O silêncio que envolve essa espécie não é acidental. Ele é fruto de um apagamento cultural lento e silencioso, onde o saber tradicional foi substituído pela conveniência industrial. Pergunto a você, o que levou a humanidade a esquecer um aliado tão poderoso? Por que permitimos que o medo do desconhecido ofuscasse a gratidão pela subsistência? Talvez a resposta esteja na própria natureza da planta, que não perdoa a pressa e a arrogância. Enquanto estivermos dispostos a apenas consumir sem entender, ela continuará sendo um monstro verde nos becos de nossas cidades, aguardando o dia em que, talvez, aprendamos novamente a ouvir a voz dos antigos. O mistério, portanto, não é apenas sobre o que ela é, mas sobre o que nós nos tornamos ao esquecê-la. Com o passar dos séculos e o avanço implacável das fronteiras agrícolas e urbanas, o distanciamento entre o homem e esse vegetal sagrado transformou-se em um abismo intransponível. A terra que um dia foi mãe e despensa foi sendo parcelada, coberta por asfalto, e o conhecimento que viajava de boca a ouvido, das avós para os netos, foi sendo silenciado pelo ruído das máquinas e o brilho das telas. A planta, que antes tinha um nome, um lugar na mesa e um ritual de colheita, foi empurrada para as margens. Ela sobreviveu, resistente e teimosa, nos quintais abandonados, nas margens dos rios que cortam as periferias e nos brejos esquecidos, tornando-se uma sombra do que já representou para a dieta
e a medicina dos povos originais. Esse esquecimento gerou-lhe um perigo ainda maior: a confusão. Quando não conhecemos mais a planta que alimenta, passamos a temer todas as que se parecem com ela. A natureza, em sua sabedoria infinita, muitas vezes cria cópias, espécies que mimetizam a beleza de outras, mas que escondem venenos incuráveis. Sem a orientação de quem sabe ler o livro da natureza, o olhar desatento confunde o aliado com o inimigo. Há relatos trágicos e frequentes de envenenamentos, não porque a planta em si seja maligna, mas porque a distinção sutil entre as variedades comestíveis e suas primas tóxicas se perdeu no tempo. O que era um saber intuitivo, transmitido no berço, hoje exige manuais de botânica avançada para ser decifrado, e mesmo assim, o risco permanece. A sociedade moderna criou uma armadura contra o desconhecido, categorizando tudo o que não vem do supermercado como suspeito ou perigoso. Nesse processo, demonizamos espécies que foram a base da nossa própria resistência como povo. Essa planta, em particular, carrega o estigma de ser venenosa, uma reputação que não é totalmente falsa, pois ela possui mecanismos de defesa formidáveis, mas que é incompleta. Ela é venenosa apenas para quem não conhece o caminho da transformação. O veneno é um código, um enigma químico que precisa ser decifrado pelo calor e pelo ácido, pela paciência e pela técnica tradicional. Ao ignorarmos isso, nós nos privamos de uma fonte de proteínas, minerais e história, preferindo a segurança estéril dos alimentos processados, que não exigem de nós qualquer conhecimento, apenas o poder de compra. Mas e se eu lhe dissesse que essa erva gigante, muitas vezes confundida com espécies puramente ornamentais que causam queimaduras na pele e fechamento da garganta, é, na verdade, uma das joias culinárias da América tropical e da África? O silêncio está prestes a ser quebrado. A planta que muitos arrancam com luvas e receio, tratando-a como um lixo verde ou como uma ameaça letal, responde pelo nome de taioba. Sim, a taioba, ou Xanthosoma sagitifolium, é a protagonista dessa história de esquecimento e redenção. Ela é o fantasma que vagueia por nossas cidades, aguardando o momento de ser reconhecida não como um inimigo, mas como a provedora que sempre foi, se apenas tivermos a humildade de aprender a chamá-la pelo seu nome verdadeiro. Agora que o nome foi revelado, a taioba deixa de ser uma sombra assustadora e assume seu lugar de direito na narrativa da nossa sustentabilidade. A taioba é, acima de tudo, um testamento de resiliência. Ela cresce onde poucas outras culturas prosperariam, exigindo pouco do solo e retribuindo com folhas tenras e nutritivas, além de seus tubérculos subterrâneos que alimentaram gerações antes da batata e do arroz dominarem nossos pratos. Mas o segredo da taioba, o código verde, que precisa ser quebrado para que ela se entregue, reside na forma como a tratamos na cozinha. Não se trata apenas de cozinhar, trata-se de transformar. As folhas contêm cristais microscópicos de oxalato de cálcio, defesas afiadas que perfuram a mucosa e causam uma dor indescritível, mas que sucumbem magicamente diante do calor prolongado e da acidez como o limão ou o vinagre, dissolvendo-se em um purê verde vibrante, rico em ferro e vitaminas. O conhecimento tradicional, aquele que quase perdemos, ensina que não se come taioba crua, e muito menos se confunde ela com suas primas perigosas, como a "comigo ninguém pode", dizer que uma taioba é igual a uma planta ornamental tóxica. É o mesmo que confundir um cogumelo comestível com um venenoso. A semelhança existe, mas o destino de quem os consome é radicalmente diferente. A diferença está nos detalhes, no formato das folhas, na cor dos talos e, principalmente,
na sabedoria de colher e preparar. A taioba, mansa, a comestível, tem um sabor suave. Lembra o espinafre, mas com uma textura mais aveludada. Uma manteiga vegetal que tem o poder de enriquecer molhos, refogados e sopas. É uma comida de raiz, literal e figurativamente, que conecta quem a come com a terra e com a história dos povos que souberam respeitá-la. Redescobrir a taioba hoje é um ato de autonomia. Em um mundo onde a insegurança alimentar bate à porta e onde a qualidade dos alimentos industrializados decai a cada dia, olhar para os quintais e para as margens das estradas e ver alimento ao invés de lixo é uma revolução silenciosa. É reaprender que não precisamos depender inteiramente de sistemas complexos de distribuição para nos nutrirmos. A natureza continua oferecendo. Só precisamos reaprender a linguagem da oferta e da aceitação. A taioba nos ensina que o veneno muitas vezes é apenas um conhecimento que ainda não adquirimos e que a transformação do perigo em alimento é a essência da própria evolução humana. Encerro esta reflexão convidando você a não olhar mais para o verde ao seu redor com indiferença. Existe um universo de sabores, histórias e segredos, esperando para serem decodificados, escondidos em meio às folhas que pisamos e nas plantas que ignoramos. O conhecimento é a única ferramenta capaz de transformar o veneno em remédio e o medo em respeito. Se você deseja continuar viajando por essas narrativas ocultas, desvendando os mistérios da etnobotânica e resgatando a sabedoria que o tempo tentou apagar, siga o canal Código Verde. Juntos, podemos quebrar o código da natureza e reconectar com o que realmente somos. Não se esqueça de se inscrever e deixar sua like, pois é esse apoio que mantém viva a chama do conhecimento ancestral. Até a próxima revelação.